Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Como vamos? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 31, diz o seguinte: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, ok? O Deus que nos criou, Deus vivo, o Deus que nos resgatou, certo? Do charco de lodo de pecado, é um Deus vivo. O Deus que criou as nossas entranhas e que conhece o nosso pensamento antes que a palavra saia da nossa boca. A esse Deus toda honra, toda glória e todo louvor e todo temor, certo? Deus entrega o seu Filho, a seu Filho Jesus Cristo, melhor dizendo, certo? Para morrer na cruz do Calvário, para nos lavar, certo? Do pecado que nós tínhamos, para nos redimir. Ele morre na sexta, fica no sábado e ressuscita no domingo. E quando ele ressuscita, ele já vai reafirmar a promessa que fez aos seus discípulos, que quando ele partisse, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E isso, a chegada do Espírito Santo, vai acontecer em Atos capítulo 2, quando todos estavam nos cenáculos e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir daquele momento, nasce a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não nasce a congregação A, a congregação B, não. Nasce a igreja de Jesus, com pessoas dispostas a entregar a sua vida pela obra. E nós vimos a igreja nascer debaixo de perseguição, de lutas, de exortações, de correções, e chegou até a nós, e graças a Deus por isso. Quem veio nos ajudando até aqui foi o Espírito Santo. Agora, eu quero te dizer que você, como igreja, você tem poderes. Eu não estou falando de poderes de liderança. Nós sabemos que a igreja é feita de lideranças e que essas lideranças têm poderes dados pelo próprio Espírito Santo, ok? Tem autoridade sobre a igreja, não autoridade maior do que o cabeça. O poder supremo da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não chama o bispo, não chama o pastor, não chama ninguém. O supremo da igreja, o sacerdote sumo da igreja é Jesus Cristo, não é o seu pastor, não é o seu bispo. A ele nós devemos honrar, obedecer, desde que ele não se desvie dos princípios que é dado na palavra de Deus para ele se comportar. Porque assim como ele quer que a igreja se comporte, o pastor, o líder também tem sim as suas regras de comportamento. Ele tem que ser um homem que ensine bem a doutrina, que seja casado com uma só mulher, ok? Que tenha a sua família em sujeição e por aí vai. E que dê um bom testemunho diante daqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. O que é que nós temos visto? Que isso tem sido a raridade no meio da igreja. Essa igreja que tem servido para ser instrumento de chacota para a sociedade brasileira. Essa igreja que deveria ser o exemplo de moralidade, está perdendo a sua moralidade e aumentando a imoralidade dentro da própria igreja. E por que isso tem sido tão noticiado? Porque são pessoas que estão em evidência, são liderança, pastores, certo? Missionárias, que sem qualquer tipo de preparo, sem qualquer tipo de exame, assume a igreja ou assume, né, papel de liderança e não sabe se comportar como tal. A igreja está, irmão, precisando tanto de oração. A igreja está precisando tanto de pessoas que buscam ao Senhor e que principalmente examine as Escrituras. Porque do jeito que a igreja está, infantilizada, mimizada, irmãos, porque uma pessoa de 15 anos de idade receber a titularidade de ser chamado de pastor, de profeta, de missionário, é brincadeira uma coisa dessa. Virou chacota, entende? E o mais incrível, pastores, pessoas que deveriam corrigir, deveriam ensinar, estão se omitindo, estão, pelo contrário, estão tirando proveito da visibilidade que esses falsos profetas, certo? Eles trazem. Irmãos, preste bem atenção, você como igreja, se o seu pastor estiver conivente com eles, vocês também
serão afastados no dia que o Senhor lhe trouxer para o julgamento. Porque o Senhor vai dizer, não vos conheço, porque deu mau testemunho, deu uma doutrina falsa. Entende, irmãos? Você, igreja, quando vê o seu pastor ser conivente com os falsos profetas, subir no púlpito com aquilo que ele condenava antes e agora está junto, você tem que reunir os irmãos e exercer o poder da Assembleia em destituir esse pastor. Primeiro você chama para a correção, bota na disciplina. Se ele não aceitar, você exonera. Você arranca o pastor antes que ele traga mais escândalo. A igreja tem sido ludibriada por pregações intimidatórias, pregações onde coloca medo nos irmãos, encobre, entendeu? O poder que a igreja tem, porque a igreja tem poder sim, ok? Desde que o seu líder, o seu pastor não ande nas conformidades da palavra de Deus. Tem pastor aí, irmão, que está se sentindo o papa da igreja. Tem pastor que se acha o dono da igreja. A igreja não é mais de Jesus, a igreja agora é de fulano de tal. Até busto tem sido colocado em homenagem a pastor. Isso é idolatria, irmãos. Nós precisamos, vocês, melhor dizendo, precisam abrir os seus olhos. O homem não vai te salvar. Você foi chamado para construir o reino de Deus. Você foi chamado para ajudar na construção e na propagação do evangelho. Se você se omitir, você também será cobrado diante de Deus. Entenda isso. Você, como igreja, pode sim destituir o seu pastor se ele não estiver andando conforme a palavra do Senhor. O que é que nós temos visto todos os dias? Escândalos e mais escândalos vindo da liderança, e a igreja não faz nada, a igreja não reage, a igreja não corrige, a igreja não toma posse do poder que tem. São pouquíssimas igrejas que sabem disso. Sabe por que são pouquíssimas? Porque a maioria da sua liderança encobre, né? Prega de maneira que intimida os irmãos, ludibria os irmãos. É pregações onde você prospera, só tem prosperidade, é pregação onde o seu ego é elevado, entendeu? É pregação que massageia o seu ego. Que isso, irmãos? Abre o teu olho, meu querido, para que você não seja rejeitado naquele grande dia. Se você andar conivente com o seu pastor, que porventura esteja errado, você vai ser rejeitado pelo Senhor. A igreja brasileira tem sido uma vergonha para a sociedade brasileira, tem servido de instrumento de chacota, porque pastores estão fazendo o que bem entende, estão usando vocês como massa de manobra, estão usando vocês para se enriquecer como moeda de troca. Vocês não vão abrir os olhos até quando a igreja evangélica, a igreja cristã, vão se deixar ou vai se deixar iludir por esses que se dizem ser homem de Deus, por esses canalhas ocratas, certo? Por esses que são gananciosos. Abra o olho, igreja. Abra o olho antes que seja tarde, porque Deus conhece o coração de cada um de nós e Deus sabe qual é a igreja que está sendo conivente, que não está corrigindo o seu pastor, que não está corrigindo a sua liderança, que está sendo omissa. Deus vai cobrar de vocês. Abre o seu olho antes que seja tarde demais e chegue ao arrependimento. Dobra o seu joelho e clama ao Senhor para que o Senhor mostre se o seu pastor está vivendo conforme a doutrina. Tem que ser marido de uma só mulher, tem que ter uma vida de responsabilidade e compromisso com o Senhor. Eu vou colocar algumas coisas aqui, eu queria que você lesse depois, para você ver o poder que a igreja tem. Não seja conivente com essa liderança corrompida. Nós exigimos tanto que as pessoas, politicamente falando, que andem corretamente, e nós aceitamos a corrupção espiritual dentro da igreja. Se levante como baluarte e condene o seu pastor, no sentido de que ele seja corrigido, não seja conivente com ele, mas antes abrace e adore somente ao Senhor. Não tenha o seu pastor como Deus, não tenha o seu pastor como aquele que nunca erra. Não faça isso, senão você será o idólatra. Você vai estar construindo um bezerro de ouro, como muitos já construíram. Ninguém pode corrigir, nem falar nada do seu pastor, que ele levanta-se e briga. Bom seria que você brigasse tanto pela pregação do evangelho, pela sã doutrina,
aí sim o Senhor estaria te abençoando cada vez mais. Essa é a palavra que eu tenho para você. Eu sei que você vai prestar mais atenção. Preste bem atenção como é que está se comportando o seu pastor. Não é só o pastor que tem que destituir a ovelha, não é só o pastor que tem que corrigir a ovelha. A Assembleia tem esse poder de corrigir, de ensinar, de doutrinar e disciplinar o pastor que anda dando escândalos após escândalos. A igreja está omissa, e quando você se omite de erro, você torna-se conivente. A igreja brasileira precisa reagir, não pode ficar aceitando o que está sendo posto aí nas mídias. Todo dia um escândalo, toda hora uma vergonha. E a igreja aceitando, porque aceita ser ludibriada, porque aceita ser levado por qualquer vento de doutrina, porque não se dispõe a examinar as escrituras. Você é igreja. Se seu pastor não estiver andando corretamente, levante-se contra, lute em favor do reino e não em pró dos homens. Deus te chamou para servir a Ele e não para servir aos homens, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa o like, toca o sininho, se inscreve no canal, comenta, compartilha e vem conosco até o final desse vídeo, ok? Até o próximo vídeo. Fé em Deus. Tchau, tchau.